Então vamos lá. Nós já temos então o nosso fluxograma do processo de bolsa permanência. Já finalizamos ele. Temos aqui o relato da pessoa que lida com esse processo. Foi a partir desse relato que a gente conseguiu construir o fluxograma. E então, a partir disso, podemos desenvolver o POP. Então aqui eu tenho o arquivo no Microsoft Word que eu posso, a partir dele, construir o meu POP. Então eu vou construir o meu procedimento operacional padrão com base no fluxograma e com base em tudo que eu já obtive de informação sobre o meu processo de bolsa permanência, né? Que é o processo de exemplo que a gente vai tratar. Então, que é esse fluxograma aqui do processo de bolsa permanência, eu já gerei, eu já construí ele. Então, a partir disso, agora eu vou construir o meu procedimento operacional padrão. Então, aqui eu já vou botar o nome do meu processo, concessão de bolsa auxílio permanência. Nesse campo aqui eu vou inserir o objetivo estratégico. Aqui já aparece como opção para escolher os 20 objetivos do PDI da UFPA. Então, eu considero que esse processo, o que mais tem a ver com esse processo é o objetivo de formar profissionais aptos para o mundo do trabalho. Então, eu vou inserir esse. E aqui também tem os indicadores do PDI, que é opcional. Mas eu considero que esse processo ele vai trabalhar com a taxa de sucesso de graduação, que é um dos indicadores que está vinculados a esse objetivo. E aqui no campo código eu posso deixar em branco, porque isso vai ser preenchido pela coordenadoria de gestão de processos. Aqui no campo de unidade responsável eu vou botar, vamos supor, diretoria de assistência. E aqui no campo de subunidade responsável eu vou botar subunidade de assistência. Estamos tratando aqui de um exemplo hipotético. Então, por isso eu vou inserir esses nomes absolutamente genéricos. Aqui temos o sumário do POP, que é um sumário automático, por enquanto não vou mexer nele. Aqui eu venho no rodapé. No rodapé eu vou inserir quem elaborou, quem aprovou e a data de aprovação. Então eu vou botar nomes genéricos aqui também, João da Silva como elaborador. Aprovado, vou botar também um nome genérico, Maria de Souza. E aqui é importante que eu tenha que repetir esse rodapé na primeira e na segunda página. A partir disso, vai se repetir para os próximos automaticamente, devido à ferramenta de sumário, de rodapé automático do Word. Então, eu já tenho aqui, todas as páginas já estão com o rodapé. Então, eu vou para o primeiro campo preencher palavras-chave. Vou inserir aqui 3 palavras-chave: assistência estudantil, bolsa auxílio, talvez uma outra palavra, vulnerabilidade social. Então são palavras que talvez eu não citei durante o processo, mas que tem a ver com o meu processo. Vou inserir também permanência. Então já tenho aqui as palavras-chave. Aqui no dicionário de termos e siglas eu vou apagar o que está no modelo e vou inserir as minhas palavras e significados que tem a ver com o meu processo. Então eu vou inserir aqui SMO, eu vou dizer o que significa, Sistema de Matrículas Online, a Bolsa Auxílio, Secretaria de Assistência, Diretoria de Assistência, e eu vou botando o significado sempre ao lado. Então aqui eu já tenho 4 termos e siglas com os seus respectivos significados. Então vamos aqui agora para o outro item, resultado final do processo. Aqui eu vou inserir qual é o resultado final. No meu caso é a Bolsa Auxílio Permanência concedida ou rejeitada. Então já inseri. Vamos agora para o item documentos de referência. Aqui eu vou apagar o que estava aqui no modelo e eu vou inserir uma lei qualquer que eu vou inventar aqui, lei X que regulamenta a concessão de bolsa auxílio permanência. E aqui, por exemplo, eu posso inserir talvez um guia que exista de auxílio permanência estudantil. Então essas são as minhas referências para o meu processo de concessão de bolsa. Aqui no formulários usados eu vou inserir de repente um formulário de entrega dos documentos. Então lá no meu fluxograma eu inseri um momento que vai ter entrega do documento. Então de repente vai ter um formulário e eu vou inserir ele aqui. Aqui tem os parâmetros de medição de desempenho. Eu vou inserir quais são os indicadores que vão interferir com o meu processo. Então de repente a taxa de aprovação de solicitações e a taxa média de conclusão de processo. Podem ser dois indicadores que vão me indicar se esse processo está indo bem.
Aqui no campo outras observações, eu já vou inserir de repente qualquer outra observação. Então, por exemplo, eu posso inserir uma informação que talvez um decreto que já está aprovado já vai prever que esse processo vai ter que ser alterado tal data. E aí eu vou para o item de procedimentos, né? Que é o item que eu vou transcrever de certa forma o que está no fluxograma em forma de texto. Então, é o item que eu vou descrever em forma de texto todo o passo a passo do fluxo do processo. É como uma descrição do fluxograma com mais detalhes. Então aqui eu vou apagar o que já estava no modelo e vou inserir aqui o passo a passo do processo de bolsa permanência. Então, vamos começar aqui. Eu já vou inserir aqui uma parte inicial desse processo. Então, o processo começa de repente com o discente, preenche o cadastro, solicitação da bolsa permanência. E ao final desse cadastro, ele preenche um formulário, ele entrega a documentação. Então, eu vou inserindo aqui os dados. Então, o discente entrega a documentação na secretaria. Eu vou descrevendo todo o passo a passo que já estava no fluxograma, com tópicos e subtópicos. Então, eu vou na estrutura de tópicos. Então, aí eu vou verificando no meu fluxograma qual é o caminho que esse processo vai seguindo. E a partir disso, eu vou descrevendo em forma de texto aqui no meu campo procedimentos. Então, eu vou inserir aqui logo todo o campo de procedimentos. Então, aqui tem o passo a passo do processo, com tópicos e subtópicos. O discente entrega a documentação, a secretaria verifica a documentação. Aí, quando tem um caminho de paralelo, eu boto aqui, executo em paralelo. O assistente social e diretor de assistência executam em paralelo essas atividades. Eu digo quais são as atividades. E assim eu vou descrevendo o processo em forma de texto, né? Com texto e tópicos e subtópicos, até o momento em que eu vou chegar no fim do processo, que é justamente com a bolsa concedida. E aí eu concluo o meu campo de procedimentos. O campo seguinte vai ser o campo do fluxograma. Então eu vou inserir aqui o fluxograma. Eu já tenho a imagem do fluxograma, eu pego essa imagem, eu salvo essa imagem, pode ser arrastando, pode ser salvando, eu salvo essa imagem do meu fluxograma aí. Então eu já insiro ele aqui, pronto. E aí eu vou para os dois últimos campos, que são os campos relativos ao controle de alterações. Então aqui, esse campo eu vou dizer quais são as alterações que foram feitas. Então, como é a primeira versão, é apenas a elaboração inicial. Eu só vou inserir esse campo de elaboração inicial, eu vou dizer a data que foi elaborada e quem foi o responsável pela revisão, o João da Silva. E o campo seguinte vai ser o campo de controle de aprovações para o uso. E aqui eu vou dizer que a Maria de Souza, que é a diretora de assistência, aprovou em tal data. Então, assim eu concluo o meu POP. Já tenho meu POP de Bolsa Auxílio Permanência concluído e aí eu vou atualizar o sumário. Então, depois que eu concluir o POP, eu venho aqui no topo da página e atualizo o sumário. Clico o botão direito em cima do sumário e vou em atualizar sumário e ele vai atualizar. Então eu já vou saber quais são as páginas certinhas que estão cada capítulo do meu POP. Então assim, agora sim eu concluí o meu POP, eu vou salvar ele. Então eu vou salvar, posso salvar no formato Word mesmo. Eu vou dar um nome para esse meu POP. Eu vou dar um nome para o arquivo de repente POP de concessão de bolsa permanência. E aí pronto, eu salvei o meu POP aqui na minha pasta. Então eu já tenho aqui todo o meu mapeamento do processo, o POP e os fluxogramas no formato de imagem, formato bisagem.